Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite de domingo, no qual toda a igreja celebra o 12º domingo do tempo comum, mas nós, de uma maneira particular, estamos dando continuidade ao festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E somos chamados a meditar com a liturgia da palavra do 12º domingo, mas também com a temática Maria, estrela da evangelização. E nós acabamos de ouvir no evangelho que foi proclamado, Jesus que nos diz: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E Maria é estrela da evangelização, em primeiro lugar, porque toda a estrela, se você observar o conceito astronômico de estrela, a estrela ela não tem luz própria. A estrela ela reflete a luz do sol. Portanto, Maria é aquela que reflete a luz de Deus. É aquela que também, segundo o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, nos primeiros tempos em que Jesus se revela, em que ele inaugura a nova e eterna aliança, ela ficou escondida. Como diz o Evangelho, o que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Então, naquele momento em que Jesus está instaurando a nova e eterna aliança, Maria, ela fica como que escondida. Recebe toda a revelação de Deus e conserva e medita no coração. É iluminada por Deus, se deixa iluminar, se torna discípula do próprio Filho, e agora nós testemunhamos que ela, a Virgem Maria, nos tempos da igreja, naquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort chama de os últimos tempos, não porque o mundo vai acabar, são os tempos da igreja, os tempos da ação do Espírito Santo, ela grita nos telhados, ela manifesta aquilo que estava em segredo, agora ela é essa porta-voz de Deus. Basta ver as inúmeras devoções que, ao longo dos séculos da Igreja, a Virgem Maria foi aparecendo, foi apontando para Jesus. Lourdes, Guadalupe, Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Portanto, nós vemos em Maria o pleno cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que antes estava oculto, agora ela manifesta através da igreja. Agora ela é esta estrela da evangelização que aponta para Cristo, para o seu Filho. E entrando na temática das leituras da liturgia da palavra que acabamos de ouvir, especialmente a primeira leitura, ligada com o Evangelho, ela nos fala dos desafios, das dificuldades de viver o discipulado, das dificuldades de dar testemunho, de viver a fé, portanto, de ser estrela, ou seja, de ser aquele e aquela que refletem a luz de Deus. Aquele e aquela que, saindo da escuridão, diz em pleno dia:
dar testemunho como discípulo, como discípula. Dar testemunho da vivência da fé. Isso pode parecer bonito falando de uma maneira teórica, mas você e eu sabemos que ser discípulo, ser discípula, dar testemunho, viver a fé é sempre um desafio. Como foi um desafio para a Virgem Maria, como foi um desafio para o profeta sofredor Jeremias. Perseguição, solidão, abandono, incompreensões, as renúncias que precisam ser feitas, o esforço para permanecer fiel. Portanto, Maria, estrela da evangelização, nos inspira, sim, a refletir a luz de Cristo, a refletir o ensinamento de Cristo, a dar testemunho desse ensinamento no nosso dia a dia. Mas ela também nos ensina, junto com a primeira leitura do profeta Jeremias, que isto é um desafio para nós, não é tarefa fácil, é luta, é empenho, é esforço, é combate diário na fé. Por isso, o próprio Evangelho ainda nos fala que quem se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai, de Jesus. Maria, o tempo inteiro, a vida inteira, nos escritos do Evangelho, ela se declara em favor de Deus. E nos ensina a termos essa atitude de declarar-se em favor de Cristo diante dos homens, diante da sociedade, no mundo em que nós vivemos, nas realidades onde nós estamos. Seja na família, seja no trabalho, seja na profissão que você desenvolve, seja na escola, seja na faculdade, seja na comunidade, seja nos grupos, movimentos pastorais. Declarar-se em favor de Cristo, que não é apenas uma declaração que diz eu creio, ou eu acredito, ou eu tenho fé. A declaração não é neste sentido. Declarar-se em favor de Cristo, refletir a sua luz, é uma expressão de fé. Não são só palavras, são mais do que palavras, são ações, são atitudes, uma vivência. Por isso é sempre um esforço, como foi o esforço para a Virgem Maria. Por isso é sempre um esforço, como foi o esforço para o profeta Jeremias. É sempre uma luta, é sempre um desafio declarar-se em favor de Cristo. É sempre um desafio subir aos telhados, ou seja, dar testemunho da fé que nós temos, que nos foi ensinada no dia a dia. Refletir a luz de Cristo como discípulo e discípula. Porque também é preciso ter essa humildade do discípulo e da discípula. Alguém que está se deixando iluminar, alguém que está aprendendo, alguém que está se deixando formar, alguém que está se deixando orientar, para aí sim refletir essa orientação, refletir essa formação, refletir a fé que você recebe da própria igreja, que é mãe, e do próprio testemunho da Virgem Maria, estrela da evangelização, que refletiu a luz de Cristo. E repito, será sempre uma luta interior dentro de nós, porque o tempo inteiro as fraquezas e o próprio pecado que nos enfraqueceu
gritam dentro de nós. É um combate. É uma luta para refletir a luz de Cristo, para sermos com Maria aqueles que levam a luz da evangelização, aqueles que são estrelas no sentido de refletir o ensinamento de Deus aonde nós estamos. E aí, por isso, não é só uma luta interior que eu devo me vencer. Como diz o Evangelho, o reino de Deus é conquistado com violência, mas não é a violência de agredir, é a violência que eu faço de superar os meus limites para dar espaço para Cristo. Mas também existe uma luta exterior, com a mentalidade mundana que está aí, com a banalização das coisas, do ser humano que está aí, da vida que está aí, com uma série de contravalores que estão aí. Por isso nós somos chamados a romper com essa mentalidade mundana. E isso não é fácil, porque muitas vezes essa mentalidade mundana está também entranhada em nós. Vai se naturalizando. O pecado vai se naturalizando. Daí a luta para, como diz o Evangelho, subirmos nos telhados. Dessa maneira figurada. Daí a luta, como também ainda nos diz o Evangelho, para termos essa atitude de declarar-se em favor de Cristo, rompendo com os esquemas mundanos. Portanto, diante da desonestidade do mundo, essa coisa de ser esperto, é luta para nós sermos luz e sermos honestos, renunciando à desonestidade, fazendo sacrifício e até sendo incompreendidos, que tem gente que diz assim, você é honesto, é besta. Luta para declarar-se em favor de Cristo. Lembra, é atitude, não é só uma declaração da boca para fora. Diante do orgulho, da autossuficiência, de um mundo que quer ser independente, desobediente, nós nos declaramos em favor de Cristo, lutando para sermos humildes, obedientes, diante de um mundo que cultiva a mentalidade do egoísmo, do individualismo. Nós lutamos para sermos pessoas que exercitam a empatia, que saem de si, que enxergam o próximo, que se colocam no lugar dos outros. Para quê? Para ser luz também da evangelização, para refletirmos a luz de Cristo, para sermos aqueles que se declaram em favor de Cristo com a atitude, diante do barulho, das distrações, do corre-corre do mundo, da agitação, somos chamados a sermos em favor de Cristo, lutando para silenciar, para rezar, para ter uma vida de oração, para meditar a palavra. Diante da avareza, do apego aos bens materiais e ao dinheiro, nós lutamos para nos declararmos em favor de Cristo, sendo pessoas desapegadas, generosas, capazes de compartilhar com o irmão aquilo que você tem, capaz de gestos de gratuidade, ao invés de sempre querer alguma coisa em troca. Por isso é luta. Diante de um mundo que às vezes incentiva a ira, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, nós precisamos nos declarar em favor de Cristo, lutando para perdoar e pedir perdão. E assim nós vamos refletir o amor de Deus. E assim nós vamos, com a Virgem Maria, ser luzes da evangelização. Diante da inveja, da rivalidade, da competição do mundo, que o mundo estimula essa mentalidade, nós somos chamados a nos declararmos em favor de Cristo,
lutando para sermos fraternos, para sermos irmãos, ao invés de competidores, para querermos o bem um dos outros e para nos alegrarmos com as qualidades e dons do irmão, ao invés de alimentar ciúme. É luta, é esforço, é renúncia. Isso é declarar-se em favor de Cristo. Diante da promiscuidade, dos desequilíbrios sexuais do mundo, nós somos chamados a travar uma luta para sermos castos, o valor da castidade, de respeitar a outra pessoa na dignidade do seu corpo e não tornar objeto. Diante das injustiças do mundo, somos chamados a nos declararmos em favor de Cristo, lutando para promover a justiça. Diante das falsidades do mundo, das mentiras, nós somos chamados a nos declararmos em favor de Cristo, com a luta que nos leva à atitude de sermos verdadeiros, sinceros, autênticos, ao invés de falsos e mentirosos. Diante da malícia, da maldade que o mundo quer incutir no nosso coração, somos chamados a travar uma luta para nos declararmos em favor de Cristo, sendo bons e desejando o bem para o próximo. Diante da intolerância que o mundo hoje prega, nós somos chamados a travar a luta para nos declararmos em favor de Cristo e sermos tolerantes, sabendo respeitar e dialogar com quem é diferente e pensa diferente de nós, mesmo não concordando com aquele com quem nós estamos dialogando. Tolerância diante das infidelidades do mundo. Nós somos chamados a lutarmos e nos declararmos em favor de Cristo para sermos fiéis. Diante do desleixo de viver a fé, a gente chama na teologia de laxismo, uma fé vivida de qualquer jeito, nós somos chamados a sempre lutar para nos declararmos em favor de Cristo no esforço de viver a fé, saindo do comodismo, saindo da preguiça. Diante do fanatismo religioso, nós somos chamados a lutar para nos declararmos em favor de Cristo, para viver uma fé equilibrada, sermos pessoas sóbrias na vivência da fé, porque o fanatismo acaba se tornando também algo que nos joga para o orgulho, para a vaidade, afasta de Deus. Diante das minhas vontades, caprichos, desejos, é sempre uma luta declarar-se em favor de Cristo, buscando a vontade de Deus, não a minha, buscando as coisas do jeito de Deus, não do meu jeito ou como eu quero. Diante do ódio, da raiva, do rancor que o mundo quer colocar no nosso coração e que às vezes até nós cultivamos isto, será sempre uma luta nos declararmos em favor de Cristo, nos esforçando para praticar o amor que renuncia a si mesmo, o amor que serve, o amor que se sacrifica, o amor que dialoga, o amor que promove o bem, o amor que perdoa. Maria é modelo do cristão, porque foi esta discípula que deixou-se iluminar e, com a graça de Deus, ela venceu os desafios, as dificuldades, as lutas do dia a dia e se declarou em favor de Cristo, porque viveu no dia a dia, tomando atitudes concretas, declarando-se em favor de Cristo. Como ela mesmo diz no Evangelho, faça-se em mim segundo a tua palavra. E de fato, a palavra não só se fez carne, mas se fez atitude, se fez cada vez mais santidade na vida da Virgem Maria. E por isso hoje nós estamos aqui celebrando a Virgem do Perpétuo Socorro e celebrando este título também de Estrela da Evangelização. Aquela
que declara-se em favor de Cristo e, por isso, reflete a luz de Cristo e, por isso, é modelo de fé e inspiração para nós. Que nós também, como Maria, possamos nos declarar em favor de Deus e, assim também, refletirmos a luz de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.